acho que abrangência de visão, uma coisa assim. Mas você não pode piscar. E demora, no final tá chorando, fazendo força pra não fechar o olho. E ela não pode mexer, E eu, agora o outro, eu chorando, lágrimas escorrendo, olho ardendo. Boa tarde, vamos começar mais um podcast, seja bem-vindo. Hoje o nosso podcast está muito especial e muito dinâmico, né? Primeira vez que nós vamos ter um podcast aqui trocando os nossos participantes. E vamos começar com a pessoa que a gente tem assim, um carinho muito grande. Tem gente que acha que é filha mesmo de verdade, né? Não sei por quê, tem gente que diz que parece demais, né? Vamos descobrir por que hoje. Pastora Fátima Stefan. Olá, boa tarde, apóstolo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria, uma honra poder estar aqui, né, no podcast. Eu acho que se a gente virar de perfil, vamos saber por quê. Vamos descobrir por quê. Vamos descobrir. Nós já colocamos de lado assim, gente, proposital. As câmeras só de frente para ninguém ficar desconfiado. Gente, nós estamos assim, vivendo um momento muito especial. Nossa igreja é uma igreja que sempre o ano inteiro é muito dinâmica, mas no final do ano, esse ano, exagerou um pouco, né? Foi muito intenso, festa dos tabernáculos, depois vem o espetáculo de volta para casa, e o espetáculo não para, né? Não para. E eu fico assim, muito feliz, para mim é uma alegria, uma honra saber que muitos da vida secular
né, dos nossos pastores, das nossas ovelhas e discípulos, são a continuidade do que eles vivem aqui na igreja. E eu vou pedir que ela fale um pouco primeiro das atividades dela. A pastora Fátima é responsável pelo nosso Ministério de Dança. Há quantos anos? 21 anos. Ninguém diz, você com essa carinha de 25. Pois é. Chegou aqui uma menininha. Cheguei com 18. Não precisava falar, viu? Pastora Fátima é responsável pelo nosso Ministério de Dança há 21 anos. Quantos espetáculos, quantas festas de tabernáculo, Muitas. Páscoa, Pentecoste, quanto crescimento, Verdade. quantas experiências com Deus, quanta evolução em tudo. É verdade. E é muito legal hoje a gente ver a Rebequinha, ver a turminha pequenininha no altar. Como é que é isso? É lindo de ver, né, o crescimento delas. Eu, assim, como professora, como pastora, né, como líder delas, a gente vê crianças que chegaram aqui, né, e começaram com 3 aninhos. Por exemplo, a Bianca da Elaine, né, ela começou a fazer aula lá na Ritmos e participar do ministério também com 3 anos. Já tem 12 anos, já está no ministério, né, dos adultos, dos jovens, né? E ver cada fase, assim, é muito gratificante para a gente, é muito emocionante. Sem falar daqueles que nós pegamos no colo e vão casar. É verdade. Alguns já casaram. Alguns já casaram, exatamente. Né? Não nem falar isso, né? É verdade, né? Eu vejo quanto, assim, né, o tempo passou. Legal. Mas eu comecei cedo também, né? Não, aqui na igreja, assim que eu me converti, né, a gente já começou a iniciar o trabalho, que antes não tinha. Né? Para quem não sabe, a pastora Fátima foi assim, uma resposta de oração, né, de um sonho. Eu tive a oportunidade de conhecer uma igreja assim, que é uma referência para nós até hoje, né, que é o MIR de Manaus. E eu fui visitar o MIR num congresso da Visão Celular, e foi no meio de uma festa, eu acho que era tabernáculo, não me lembro, e no meio do espetáculo sobe uma bailarina lá dançando, e eu fiquei doido. Eu falei, rapaz, eu quero um negócio desse, cara. Eu sonhei assim, eu quero um negócio desse na minha igreja. Aí logo depois, a pastora Fátima se converte, Mariana também. Sim. Aí vem a professora de balé, já vem com escola, já vem com tudo. Foi uma resposta de oração. Mas fala pra gente aí do espetáculo da Ritmos. Todo ano tem espetáculo, cada ano tem um tema diferente. Isso. Vai Fala ser pra essa nós. semana, né? Em Próximo cima. sábado, dia Sai o 12 de espetáculo, entra no novembro. outro. Exatamente. A agenda está bem assim apertada, mas É assim. isso é o que move a nossa vida, Verdade. né? A gente não para e quando a gente ama o que a gente faz, né? Então Cansa, mas por amor. com certeza, né? Esses dias eu ouvi uma frase muito linda que eu marquei e guardei para mim, que diz que o amor é capaz de fazer coisas que a obrigação não faz. É verdade. E eu fiquei assim, nossa, isso é muito para mim, né? Porque o amor, ele é muito incomparavelmente, né, mais forte do que uma simples obrigação. É Ele verdade. faz com que a gente faça. Tem motivação melhor. Exatamente. E aí vai estar acontecendo essa semana. Mas tem outro espetáculo amanhã aí que você falou. Tem. Aí a terça, eu vou fazer uma participação, eu vou levar o grupo porque eu sou animadora cultural do município, né? Lá na Bienal. Pastora, animadora cultural do município, professora de dança, diretora da Ritmos. Então aí amanhã a gente vai estar fazendo uma apresentação às 16 horas. Mãe, esposa, dona de casa, líder de célula de macro. E vai estar acontecendo amanhã um espetáculo lindo, cores, com os nossos alunos, né, da Prefeitura do Projeto EPA. Vai ser onde? Lá na Bienal, na arena, no espaço da Bienal, no Shopping Plaza. Ah, no Shopping Plaza. Lá, Sim. inclusive, eu queria aqui deixar registrado a minha gratidão. Nós estivemos lá no Plaza semana passada, com a turma da igreja fazendo um flash mob. Chegamos de surpresa e foi até assim, a princípio, assim, interessante, porque nós chegamos, o pessoal da segurança todo preocupado, porque desce ônibus, aquele monte de gente de camisa, e com essa muvuca que está aí de política e tal, de manifestação. Aí ficaram, eu acho que com medo, né? Quem é esse povo que está invadindo o shopping e tal? Aí, de repente, aquela turma, eu acho que devia ter umas 200 pessoas, não sei, uma turma muito Sim. grande. Nós invadimos a praça de alimentação. E, de repente, começamos lá a dançar, o pessoal dançar, aquela coisa toda. Aí veio a diretora lá, a administradora do shopping, o marido. Que casal espetacular, que casal maravilhoso, mas recebeu a gente assim, com tanto carinho, foi tão legal, muito legal. Queria deixar aqui um abraço aí pro pessoal do Plaza Shopping Guarulhos aí, a administração de vocês. Muito, muito obrigado pela forma carinhosa com que vocês nos receberam.
Eu acredito que vamos ter outra oportunidade, né, de a gente voltar futuramente. Aí a gente marcar direitinho, né, para a gente poder fazer uma coisinha mais organizada. Mas foi muito legal. Eu gostei muito do espaço. Sim, Eu um não shopping vou excelente. muito, eu não vou muito pro lado de lá. E eu fui quando inaugurou, mas ainda não estava tudo funcionando. Mas bacana o espaço, lá a é praça de muito bom. alimentação é Sim, grande. sim, eu gostei muito Montaram também. uma tenda legal lá para a Bienal, bem grande também. Aí vai ter a apresentação lá. Isso, amanhã às 16 horas e na quarta-feira às 11 horas, já com outro espetáculo do turno da manhã, que eu dou aula de manhã e à tarde, né? Para as duas turmas. Isso na Bienal? Isso na Bienal, que é o Carolina Maria de Jesus, Para Além do Olhar, que é esse quarta-feira às 11 horas da manhã. Ah, legal. Todos convidados à entrada franca? Entrada franca, lá na Puxa, Bienal. gente, aí, povo do Guarulhos! Entrada franca. O povo que não gosta de entrada franca, né? Que fala que cobra, ninguém vai. Entrada franca, todo mundo vai. Pede não, vai ser muito legal. Repete aí, pastora, a data e o horário. Terça, amanhã, às 16 horas. Horário bom. E no caso, na quarta, às 11 horas da manhã. Isso, Show de bola. 2 espetáculos. Todos convidados e o espetáculo a ritmo. Então, vai ser no sábado, no Teatro Municipal Trianon. Vamos ter... Quanto tempo que já tem esse espetáculo? Da Ritmos já tem 11 anos. Que isso mesmo? 11 anos. E cada ano um novo tema, né? Alguns temas bíblicos. E mesmo aqueles que não são bíblicos, são sempre com uma mensagem de reflexão. É surpresa ou pode falar? Não posso falar. Então né? fala. O tema é mudança. E, na verdade, ele tem assim, um pano de fundo bem contemporâneo dos 3 anos para cá. Tem um pano de fundo da pandemia, aquilo que a gente viveu, né? De inusitado, de inesperado, de triste, por que não dizer, com né? certeza. Mas mudou a vida de todo mundo. Mudou a vida de todo mundo, exatamente. O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois. Exatamente. Então, e aí fazia a gente refletir, né, sobre e extrair lições de tudo isso que a gente vivenciou, né, que todo mundo vivenciou, seja pobre, seja rico, né, de toda raça, cor. Não escolheu. Não escolheu. Verdade, todos nós, né? Não escolhe. Exatamente. Todos nós fomos acometidos por isso e todos nós temos a oportunidade de mudar. Todos nós temos a oportunidade de extrairmos dessa situação algo proveitoso, uma lição, algo que a gente possa mudar. Legal, né? já criou a expectativa. Mas fala pra gente, sábado? Sábado, 12 de novembro, aí nós temos 2 sessões, 17h30 e 20 horas. 17h30 e 20 horas. No Teatro Trianon. Municipal Trianon. Como é que compra Exatamente. Nós temos esse ano o sistema do site, que facilita bastante, muito, né? Que é o megabilheteria.com. Anota aí, gente, megabilheteria.com, tem 2 sessões, uma às 17h30 e outras 20 horas. E outras 20 horas. Não perca! Isso, e é bom, assim, adquirir o ingresso até a sexta-feira, que é a véspera, porque ele está com preço promocional antecipado, é R$20 apenas. Poxa! Até sexta-feira. E no sábado, que é o valor integral, que só paga 20 quem tem direito a meia entrada e 40 inteiro. Mas aí vale a pena, lógico, né? Aproveitar até sexta-feira. Lógico. A gente não tem, assim, a nossa cidade é uma cidade, pelo menos, que tem assim, muitos eventos culturais, né? Nossa cidade é uma cidade meio pobre de eventos culturais. Nós tivemos épocas do passado assim, que tinha mais coisas na praça. Sim. E o próprio Teatro Trianon, a gente vê pouca propaganda de eventos, de oportunidades. Né? O Teatro de Bolsa também, a gente vê poucos anúncios. Nem sei se tem tantos eventos, mas a gente não vê muitos anúncios. Então, quando tem uma oportunidade dessa assim, poxa, legal. Muita música. O que a gente espera lá no espetáculo? O que vai ter assim de... Então, aí a gente tem o balé clássico, o jazz dance e a dança contemporânea. Mistura tudo no espetáculo? Mistura tudo. Tem essas 3 vertentes assim, de dança. Músicas muito atuais também. É bem bacana, assim, uma mensagem muito impactante, porque eu entendo que a dança não é só movimento. Né? Não pode ser só um dançar. Giro, um salto, não. Ela tem que trazer uma mensagem. Eu vejo a dança como uma ferramenta. Né? Ela é a minha voz quando eu não estou com o microfone. Então, eu vou expressar a minha mensagem, eu vou levar a minha mensagem, não só através da minha palavra, mas através da minha dança. Esse é o meu propósito. A arte tem essa força, né? Tem esse poder. Né? Tem. A gente vê, o teatro, a dança,
Não vou falar quem que tava rindo de você, não. Vou falar não, porque não vai ficar ruim. Porque teve alguém que ficou observando você aí no espetáculo da igreja no final de semana, que você sentou na primeira fileira, né? E você ficava assim, quase que repetindo a feição das dançarinas ali. Já sei quem foi. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Quer dizer, elas não precisam falar nada. E foi até interessante, porque é um desafio, né? Porque eu conversando com uma delas, ela falando comigo, o maior desafio desse espetáculo foi ter que dançar sem sorrir. Porque a mensagem, ela exigia isso. Então, a dança é muito mais do que um movimento. Tem uma mensagem por trás. Muito bem. Com certeza. E essa é a minha missão, né? Eu vejo a dança como um propósito, né? Não só dentro das paredes da igreja, mas fora dela também. Onde eu estiver e eu for dançar, for levar aqueles que eu ensino a dançar, eles vão transmitir alguma mensagem. Esse é o propósito. A gente vê isso na Bíblia, assim, de uma maneira assim, muito linda, né? Não é muito comum, mas a gente vê Miriam dançando, a gente vê Davi dançando. E sempre a dança ligada a uma expressão de louvor, de adoração a Deus, sempre. De intensidade, né? Quando fala que Davi dançou com todas as suas forças. Parece que quando não tem mais palavras, uma forma de expressar é dançando. Sim. Vem de dentro, né? Vem de dentro. Legal. Eu não sei dançar, não, mas... Nunca soube, já tentei não conseguir. Mas eu acho lindo, acho lindo. Gente, poxa, que legal. Feliz. Eu não vou segurar muito a pastora Fátima, não, porque ela tem ensaio, gente, daqui a pouquinho para o espetáculo de amanhã, de quarta e de sábado. Mas eu queria agradecer, pastora Fátima. Eu que muito agradeço. Bom, feliz. Parabéns. Obrigada. Viu, pela ritmo, pelo momento que vocês estão vendo lá. Que Deus abençoe, que seja um tempo precioso, que Deus surpreenda vocês lá. Né, e que seja uma mensagem para levar pessoas a refletir e a ver a possibilidade de mudança. Amém. Amém? Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Bom espetáculo. Obrigada. Muito bem, gente. Já chegou a nossa segunda convidada. Eu vou chamar para ela já sentar aqui no lugar da pastora Fátima. E não se esqueçam, gente, o espetáculo amanhã às 16 horas, quarta-feira às 11 horas, os dois, entrada franca no Plaza Shopping Guarulhos, e sábado no Trianon às 17h30 e 20 horas. Compre o ingresso antecipado do Trianon para você pagar, né, com desconto, tá bom? Gente, eu tô recebendo aqui o meu Minion favorito, meu ponhonhon. Tem que explicar essa história. Eu vou explicar, gente. Muito feliz, muito feliz. Não é mais meu ovelha, me abandonou, sabe? Ai, gente. Mas nunca vai deixar assim, de ser filha, de ser da gente. Muito feliz. E feliz pelo momento que ela está vivendo. Se você não conhece, vai conhecer hoje uma pessoa maravilhosa, especial, em todos os sentidos. Raíssa Bastos ainda? Agora, ainda tem o Bastos, mas agora é Raíssa Salles, né? Oh, uma honra meu marido aí. O Bastos eu mantive, né? Tinha que manter muito forte a identidade. Tem, mas aí ficou Raíssa Salles agora. Raíssa Salles. Então, chique, tá bom. né? Então, Chique. tá bom. Vamos lá, Raíssa Salles. Tá aqui, que honra, meu primeiro podcast. Então, assim. Eita, gente! Que honra, de verdade, que prazer estar aqui, é um presente. Primeiro podcast está muito em casa, né? Na verdade, com certeza. Mais em casa que isso, impossível. E tinha que começar aqui, pô. Tinha que começar aqui. Uma amiga minha falou assim, meu Deus, esse período tá chegando, esses tempos estão chegando. Eu falei, cara, tinha que começar aqui mesmo, é um prazer, de verdade. Obrigada que pelo legal, convite. que legal. Gente, a Raíssa está trabalhando num segmento que é o segmento do momento. Né? Por isso, nós conversamos muito, tomamos um café delicioso essa semana, tivemos um bate-papo que a gente tem que parar para vir para a igreja, porque senão não vai embora, né? E a experiência que ela está vivendo, profissional, eu não podia perder a oportunidade de trazer a Raíssa aqui para compartilhar um pouco do que ela está vivendo, aonde ela está trabalhando. E eu sei, né, porque mexe com muita gente famosa e tal, não pode falar muita coisa e tal. Não pode, mas o que pode, nós vamos tentar extrair aqui o que pode, né? Fala pra gente. Hoje eu trabalho na Hotmart, que é uma empresa de tecnologia voltada para infoprodutos.
É muito chique. Produtos digitais, infoprodutos. Essa é uma parte que acabou ficando muito conhecida durante a pandemia, né? A Hotmart já tem 11 anos de empresa, mas o digital ganhou muita força na pandemia, porque as pessoas estavam em casa, não tinham o que fazer, e a forma de consumir algo, hobby, ou aprender algo novo, foi no online. Cursos e tudo mais. Tudo. Então, a maneira como a Hotmart foi ganhando força, e foi o período que eu entrei, foi exatamente na pandemia. Eu não tinha experiência com o mercado digital, mas eu tinha experiência na área de sucesso do cliente, que é onde eu atuo hoje dentro da Hotmart. Você trabalhou em outras empresas? Trabalhou na Uber? Trabalhei na Uber, trabalhei na Toro Investimentos, trabalho agora na Hotmart, então... Deus foi bondoso comigo. É uma ovelha internacional. Pois é, formado em relações internacionais para isso. É muito bem. Então, assim, eu falo que existe uma graça mesmo do Senhor assim, sobre mim. Ele fala assim, nossa, Raíssa, mas que chique. E eu falo, cara, de mim não vem nada, sabe? Vem muito do Senhor, assim. E é curioso porque isso começou muito antes no blog. Em 2014, quando eu tive um blog, que foi quando eu comecei a entrar no digital, eu não tinha dinheiro para poder pagar as pessoas para fazer tráfego, para fazer design. Então, eu comecei a entrar para aprender. Eu me interessei forçada pela necessidade. E até hoje eu vejo frutos de coisas que eu tive que aprender lá atrás. Então, hoje, quando um cliente meu fala, eu tenho dificuldade para X, eu tenho dificuldade para Y, para conseguir tal coisa, eu sei exatamente do que ele está falando. Eu sei exatamente da dificuldade que ele tem para contratar alguém, eu sei da dificuldade de custo, eu sei da dificuldade de encontrar o espaço na agenda para poder conseguir configurar. Então, isso do digital veio de lá de trás como só um hobby, um interesse. Entrei na área de sucesso do cliente e aí entrei na Hotmart, casando muito bem essas duas frentes. É a maior ou uma das maiores? Hoje é a maior no segmento dela. Algumas empresas ainda têm ali modelos de negócio muito similares, mas dentro do segmento dela, ela é a líder no que ela faz. Então, hoje, dentro da Hotmart, eu atuo dentro do sucesso do cliente, atuando nos que a gente chama de Key Accounts, que são as contas-chave. Então, eu atendo pessoas muito famosas. E é engraçado porque se você entra no meu Instagram, muito bonita, né? Sorrindo para as fotos, bem natural. Mas eu brinco que os meus divertidamente estão pirando, falando, meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui. Porque é gente que eu já admirava há muito tempo. Pode falar nome? Pode. Pessoal do Grupo Primo, então, Thiago Nigro, Natália Arcuri, que não é do Grupo Primo, mas também aquele pobrinho que mora naquela casinha? Pois é, aquele pobrinho que ensina como que lida com dinheiro. Como é que ganha dinheiro? Já atendi muita gente, assim, relevante mesmo no mercado, que eu falo, gente... Por exemplo, a própria Nath Arcuri foi uma pessoa que a gente foi aprendendo a investir assistindo os vídeos dela. Então, no dia que eu encontrei com ela, eu falei, cara, você me ensinou a investir, sabe? Foi maratonando teus vídeos no YouTube, que hoje a gente tem um patrimônio, que a gente pode falar que a gente tem ali uma reserva de emergência muito bem estruturada. Então, é uma relação muito legal de gratidão porque aprendi e hoje, de alguma forma, eu posso somar para que o negócio dela continue alcançando outras pessoas como me alcançou. Então, é uma responsabilidade muito grande, inegável, porque a gente tem que fazer essa cara de fina, né? A gente tem que fazer essa cara de que a gente sabe muito. Como é que é um café com brigadeiro? Gente, eu descobri que é chique pedir um café com brigadeiro depois do almoço. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Café com brigadeiro. Não é só um café sem açúcar. agora. Sem açúcar, pra poder ser equilibrado. Café e com aí brigadeiro. eu falava, vê um café com brigadeiro, por favor. Quem disse que eu não tô acostumada com isso? Muito bom, mas é isso. Mas vamos lá, isso. Porque eu acho que nós temos sempre, né? Nós temos as pessoas que já estão antenadas nesse mercado, mas tem muita gente que é leigo, como eu sou bem leigo nisso aí. Eu quero vender um produto, seja um curso, seja, sei lá, uma imagem, alguma coisa. Eu quero vender. Como que funciona isso? Tá, beleza. Me explica para nós. Primeiro... Vamos lá. Vamos pensar assim, em dois segmentos. Uma loja física, porque hoje tem muito disso. Muita gente que tem a loja física e teve que ir para o mercado digital porque a física é uma ficou necessidade fechada e tudo mais. E o mercado digital você está no mundo e a física você está numa porta. Né? Exato. E tem aqueles que não têm a loja física. Sim. Entendeu? Nós temos o caso do pastor Jonatas, daqui a pouco vai estar com a gente, né, que fez aí um curso, uma área muito interessante, um tema muito interessante. Como é que funciona isso? Eu quero lançar algo no mercado. Beleza. O que eu preciso? Falando especificamente muito de dinheiro? cursos. Um pouco. Mas não é o principal. Acho que o primeiro ponto é desenhar muito bem o teu assunto. Porque, assim, tem uma frase que fala assim, quanto mais robustez você tem de conteúdo, mais difícil fica de você explicar de uma maneira simples.
Então, assim, eu já estou tão imerso em conteúdo, eu já sei tanto sobre aquilo, que na hora que eu tenho que explicar para um leigo, eu tenho muita dificuldade, porque ele fala, ele não tem a visão que eu tenho. Então, o primeiro ponto é desenhar muito bem aquilo que eu quero ensinar. Com simplicidade. Com simplicidade. Para entender de que a pessoa que eu vou explicar... Com simplicidade, vai ter que dominar o assunto. Exato. Se for palha, não vai. Isso aí. Para vender é difícil. E é interessante o senhor falar sobre isso, porque hoje as pessoas falam assim, o mercado de infoprodutos está saturado. É muito difícil vender hoje no mercado pós-pandemia, porque o mercado está muito mais maduro. As pessoas, quando elas veem um arrasta para cima no Instagram, elas já sabem que depois de 3 aulas gratuitas, alguém vai oferecer algo para poder vender. Então, as pessoas já têm um pouco mais dessa malícia. A diferença é que hoje no mercado fica quem tem essa robustez. Essa questão de quem tem um conteúdo muito bom para vender e que consegue ensinar isso muito bem. Então, nesse start destrincha o teu assunto. Para essa pessoa entender lá na frente o que você entende hoje, por onde que você parte. De onde que você tem que guiar o raciocínio dela para ela poder te acompanhar. Beleza, entendi meu assunto. E agora que eu tenho esse assunto, quem que é o meu público-alvo? Porque pode ser que eu tenha um assunto muito bom, mas eu não saiba para quem oferecer. Se eu, por exemplo, vendo lâmpadas coloridas. Você acha que faz sentido vender lâmpada colorida para meus pais? Meus pais querem lâmpada que ilumina. Porque é o que está dentro da realidade deles. Não, eles não vão ser alcançados por aquilo que eu estou querendo vender. Eu tenho que alcançar o público que quer comprar lâmpada colorida. Quem que é? Pessoal de estúdio. Pessoal que às vezes tem um restaurante, tem ali uma luz especial. Esse é meu público. Que controlar por Wi-Fi ou coisa parecida. Exatamente. E aí já é um outro contorno. Então eu consigo entender meu conteúdo e quem que é o meu público agora, para eu poder conseguir oferecer isso. A partir disso a gente já começa a olhar um pouco mais a nível de plataforma, que é onde que eu vou hospedar o meu conteúdo. E é interessante a gente falar, por exemplo, hoje dentro da Hotmart, que as pessoas pensam, a Hotmart é um lugar onde eu hospedo conteúdo. Não, a Hotmart é uma empresa de tecnologia para gerenciamento do teu negócio, do teu produto digital. Então, eu hospedo ele lá, coloco o meu conteúdo, mas eu também vou gerenciar o dinheiro que entra para mim. Como que eu vou me comunicar posteriormente com a minha audiência, que é o pessoal que está comigo. Então, se eu pudesse criar essas etapas, entender primeiro o meu conteúdo, depois o meu público-alvo, e aí eu começo a aplicar algumas estratégias de venda, que é como que eu vou alcançar esse público. Entendi. Então, hoje no mercado, a gente tem o que a gente chama de tipos de lançamento, que foi uma fórmula de lançamento, foi uma estratégia que foi trazida para o Brasil de como lançar infoprodutos. Só que não existe só uma fórmula de lançamento, a gente tem vários tipos. Então, eu tenho Depende do produto? Depende do produto, depende do público. Então, por exemplo, é muito comum que infoprodutores que ainda estejam iniciando façam um lançamento semente, que a gente chama de lançamento semente, que é meu curso não está inteiro ainda. Mas eu vendo ele uma parte para o meu público já se interessar e depois eu vou construindo, desenvolvendo o meu produto. Porque eu tenho um investimento baixinho ainda no início, só para o meu público aderir e depois, de acordo com o que eu já tenho de retorno, eu já consigo dar continuidade, exatamente. Então, esse é um tipo de lançamento. Depois que isso já está estruturado, a gente tem vários outros tipos de lançamento. E é importante entender isso para a tua estratégia de venda ter muito bem desenhada. E o trabalho da empresa é fazer essa leitura do cliente, do produto e do público? Hoje, por exemplo... Vocês ajudam nisso? Então eles suportam? Também, exatamente. Quem hoje, meus clientes, eles escolhem um tipo de lançamento, mas a partir do que eles nos informam, a gente fala, olha, cuidado com isso daqui. Cuidado com a sazonalidade com que você vai fazer isso. Então, é início de mês, é final de mês. Será que teu público vai ter dinheiro, por exemplo, para poder pagar isso depois? Será que ele vai ter dinheiro para poder pagar o curso que você está vendendo agora? Não, acho que não. E esse horário que você vai abrir as vendas? 5 da manhã é um bom horário, de fato? Como que está estruturado o teu produto, o seu checkout, sua página de checkout? Ela está bem estruturada? E eu falo que depois eu entrei na Hotmart, eu virei uma rata de arrasta para cima, porque eu fico vendo se as páginas de checkout como elas estão. Tem hora que eu falo, nossa, que página linda, fala chique, limpa, uma identidade visual bem construída. Mas tem outras que você fala, gente, isso é tanto de informação. Eu não sei onde que eu vou colocar a informação, onde que eu vou colocar os dados do meu cartão. E a gente tem produtos que são baratinhos, R$100, R$99, R$97, e eu tenho R$2.997, R$2.097. Para alguém investir, isso ela tem que estar muito segura. Segura de onde ela está colocando o dinheiro dela, segura se a página onde ela está colocando vai ter segurança dos dados dela. Então, toda essa etapa pré-lançamento a gente acompanha. Ainda é um mercado assim, que gera muita desconfiança. Hoje eu estava assistindo uma reportagem de uma blogueira aí e tal, ela deu um tombo num monte de gente, vendeu um monte de produto dos Estados Unidos, e o pessoal chateado que comprou produtos, alguns compraram produtos caros, o produto não chega. Isso vai queimando o filme do mercado de uma maneira geral.
Né? Isso que o senhor está falando é então, importante. se não tiver credibilidade... Exato. E isso também faz parte da estratégia de venda, que é a minha promessa está alinhada com o que eu entrego. Eu não posso prometer, por exemplo, para o meu comprador de que ele vai ter suporte 24 horas por dia, 7 dias na semana, se eu não tiver. Porque isso pode ter uma solicitação de reembolso, por exemplo. Então, o dinheiro que eu conquistei, ele pode ir embora. Voltar. Exato. Então, e isso... o cliente tem essa tem esse segurança. prazo, tem. Se ele não estiver satisfeito, ele tem o direito de pegar o dinheiro de volta. Todo produtor pode configurar um prazo de reembolso. 7, 15, 21 ou 30 dias. Isso fica a critério dele. Então, dentro desse prazo, o cliente pode solicitar. E aí, só que a questão é que, às vezes, ele vai, às vezes, não passou o prazo de reembolso, ele foi ver só isso depois, e ele vai para canais de Reclame Aqui, ele vai para canais de consumidor.gov, ele vai para a página do próprio produtor para falar, olha, não entrega. Prometeu a beça e não entrega. O produto é lixo, o produto é ruim. Eu já estive com um cliente que estava escrito assim, o pessoal acabando com o produto dele. Eu falei, você está vendo isso daqui? Falei, vamos entender o que está acontecendo aqui. E era recorrente. E aí ele falou, não, porque nessa época eu estava pensando de tal jeito, eu atualizei só uma parte, a outra não. Falei, ok, mas quem está do outro lado não entende isso. E é muito importante de quem vende pensar tanto no lado dele enquanto quem vende, mas também de quem compra vai estar satisfeito. Quem compra vai estar tendo a expectativa alcançada. É a melhor propaganda, né? A satisfação. Exato. Agora, uma outra coisa que eu só toquei, mas é uma curiosidade, porque... Quando a gente pensa assim na venda de um produto a nível, nem a nível internacional, vou colocar a nível nacional, né? A estratégia que alcançava mais pessoas, ela sempre foi muito cara, que é a televisão. A televisão sempre foi esse canal. Se você lançar um produto a nível nacional, numa campanha nacional, numa grande, né, um canal bom, grande, né, que é de bom alcance, era algo assim absurdo, milionário, muito, muito, muito caro. E na internet a gente tem esse recurso de graça, né? Tem esse acesso, a gente vê muita gente vendendo as coisas aí de graça, mas a gente sabe que o alcance também é limitado, né? Sim. E a questão custo, como é que é isso? Tá. Fala pra mim! Essa é uma parte delicada e essa seria a minha próxima etapa de falar como é que faz para começar. Porque tem quem fala assim, tem como alcançar a gente sem investir em tráfego? Tem. Porque você tem influência sobre as pessoas que estão ao seu redor. Então, se eu entendo, por exemplo, que eu vou vender uma lâmpada colorida, um curso de como fazer iluminação com lâmpada colorida, alguém de perto de mim possivelmente vai ter um interesse. Eu conheço alguém que conhece alguém. É possível, mas o meu resultado ele pode ser potencializado se eu investir no que a gente chama de tráfego, que é onde eu invisto um dinheiro para que anúncios levem eu invisto dinheiro em anúncios dentro anunciando o meu produto para que pessoas interessadas sejam alcançadas por isso. Então, muitas vezes, buscas por palavra-chave na internet. Então, é comum que você busque lá geladeira Consul e depois tem milhares de anúncios de geladeira Consul. Por quê? Essas grandes empresas investem em tráfego para poder fazer isso que a gente chama de remarketing, que é continuar te mostrando para que você se interesse. O leigo, né? A gente acha até que tem um capeta nesse trem, né? Exatamente. Tem um demônio nesse negócio, porque parece que eu pensei na geladeira e agora toda vez que eu abro a internet só aparece geladeira. É isso. E é essa a ideia. É te deixar desse jeito, falando, acho que é um sinal. Acho que eu tenho que comprar mesmo. Lá, apareceu de novo. Agora eu tenho um cupom de desconto. E não é um demônio. E não é o demônio. É outro demônio. É um outro demônio. É uma estratégia. Então, assim, tudo isso é pensado. A maneira como o anúncio vai aparecer, se ele aparece em banner, se ele aparece em vídeo, se ele aparece em imagem estática, se ele aparece em movimento, tudo isso é pensado e tudo isso tem um custo. De acordo com o produto? De acordo com o produto e com o público. Então, eu já tive casos de produtores que vídeo era algo que, assim, ou banner que, em movimento, era algo que chamava muita atenção e a galera tendia a comprar mais, tendia a converter mais, né, que a gente chama. Às vezes, não. Às vezes, se é um anúncio muito chamativo, aquilo perdia a credibilidade e a galera não aderia. Espanta. Então, depende muito. Por isso que eu falo, uma das primeiras etapas é entender o público-alvo. Porque a partir ali da forma como ele consome conteúdo, a maneira como o comportamento de compra dele vai desenhar também como o teu anúncio vai ser feito. Legal. Então, tem muita gente que investe muito em tráfego, mas por não saber muito bem como alcançar o público, joga dinheiro fora. Acaba não tendo resultado. Exato. Eu já vi muita gente jogar dinheiro fora e não ter o mínimo de retorno. Agora, vamos pro meu nicho aí. Igreja. Tem igreja que faz? Muita. Muita. Principalmente com eventos.
Principalmente com eventos. E a gente está vendo muito essa força do evento no pós-pandemia, porque as pessoas estão se cansando um pouco mais do online. O conteúdo online ainda é muito bom, ele é muito relevante, mas agora tem muita coisa competindo. Eu tenho os meus amigos que me chamam para sair, então eu não vou fazer meu curso online. Eu tenho o meu encontro da família, então eu não vou fazer meu curso online. Então tem uma competição da atenção do ao vivo e existe já uma sede pelo ao vivo. Então, mas esse ao vivo precisa ser divulgado. Precisa ser divulgado, exatamente. Então, ver eventos... Um evento igual o nosso aí de final de semana aí, valeria a pena ter... Muito. Porque as pessoas... A gente pensa que não, mas as pessoas estão pesquisando por palavras-chave o tempo inteiro. Numa busca, numa pergunta despretensiosa. Minha mãe mesmo... Você joga lá espetáculo... Ela tem uma dúvida e fala assim, pergunta aí no Google pra mim. Eu adoro quando ela fala assim, pergunta no Google. E aí eu vou lá perguntar. Doutor Google. E dependendo de como for... Às vezes eu vou falar assim, como fazer um espetáculo? Mas se é um espetáculo da minha cidade, onde eu pesquisei, a chance de espetáculo Semear aparecer para mim depois é muito grande. Ou pelo menos dos meus primeiros resultados de busca no Google, que a gente chama de otimização de SEO, que é essas palavras-chave, quão bem ranqueado tá o meu anúncio ali por dentro. Entendi. É como vai aparecer. Então, eu vejo, por exemplo, eu já atendi... E para mim hoje é uma das grandes referências, que é o pessoal do Dizascope. Eu atendi a conta deles na Hotmart e viraram, assim, grandes amigos. São pessoas que eu tenho um carinho muito grande. E eu falo que eles, assim, eles não envergonham a categoria, são crente mesmo. São crente de verdade. E são pessoas que, assim, são fera nessa questão. Fazem muito bem feito. Então, se você busca ali o mínimo, você já vai encontrar depois os anúncios dele muito bem ranqueados, muito bem colocados, os anúncios aparecendo muito bem apropriados, sem nem sufocar, mas também cumprindo o papel de anunciar. Então, isso vem ganhando muita força, assim, da questão da igreja se posicionar dessa forma na internet e ter esse destaque mesmo. Mas vamos comparar investimento. Se eu quiser fazer um tráfego pago aí, comparado com rádio, com televisão? Vai depender da sua localidade também. Vou te dar um exemplo. Eu lembro de um caso de um amigo meu, uma vez ele falou assim, eu preciso de uma ajuda com uma amiga minha que está anunciando coisa de escola. Mas ela colocou um carro de som na rua. Aí eu falei, mas de onde que ela é? Falou, de uma cidadezinha. Eu falei, todo sentido. Porque na cidadezinha dela, as pessoas não vão ficar procurando escola na internet. As pessoas vão ouvir da credibilidade com o que está na rua, que é o carro de som. Aqui, por exemplo, em Campos, que já é uma cidade maior, a chance que a gente tem de ter internet, rádio e televisão é muito grande. Porque ainda que seja a maior cidade do interior do estado do Rio, ainda é interior do estado do Rio. Então, a proporção com que isso tem rádio e televisão ainda tem muito peso. Então, a gente alcança um público que está na internet, que está buscando, que está muito atento, mas eu também alcanço um pessoal que ainda não transicionou, que ainda está no rádio, está na televisão. Então, aqui vai entender... É legal, eu sempre falo que vai depender, porque quanto que eu estou acompanhando o comportamento da minha audiência? Eu não posso falar assim, é internet. Porque está no seco. Eu não tive período de análise. Para eu ter uma tomada de decisão mais assertiva, eu preciso acompanhar quantos cliques, quantas pessoas estão, às vezes, comprando meu ingresso online. A partir disso, eu já entendi que a maneira como eu investi ali já deu certo. E, às vezes, quando a pessoa fala assim, eu quero começar a investir em tráfego, vai investindo pouquinho. Pouquinho. Investiu aqui, investiu ali, investiu aqui. Vai vendo o resultado, vai entendendo o comportamento, clicou, voltou. Quantos usuários únicos? Quantos cliques na página? E a partir disso eu já consigo ter esse direcionamento posterior. Então não tem assim, um valor, não tem como comparar tantos anúncios de rádio X. Arruma água aí, gente. Arruma água pra Raíssa Salles. Cadê água? Help. Não pode ter primeiro gelado. Podcast. Tem copo aí, gente. Tem copo lá, um copinho aí. Pode ser na garrafa, criança. E tem que tirar o prato para fazer propaganda. Para não fazer propaganda Voltamos já, depois do intervalo. Tá aqui em mim. Agora foi. Obrigada a todos. É isso, não tem como bater martelo. Então, essa questão de valores é relativa. Eu posso começar com... O que é um valor, assim, mínimo, assim, para eu vou fazer um evento, igual nós acabamos agora de falar da pastora Fátima aqui, que foi muito legal. Você que não pegou o início do podcast, depois você tenta... Volta um pouquinho, né? Porque foi legal a pastora Fátima anunciando os espetáculos dela.
Então, igual nós tivemos da igreja, a pastora Fátima tem o dela. O que seria, assim, para a gente começar a fazer um tráfego pago assim, a nível de valor, semanal? Depende. Não, básico para começar a ter uma experiência. Básico do básico? Seus R$300, R$500. Então não é pelo um alcance, alto. não é. Pelo alcance que você tem no offline. Vocês têm um número muito grande de pessoas no offline. Por exemplo, a pastora Fátima tem um alcance muito grande no offline, que são pais de alunos, alunos, família de aluno. Então, ela já tem uma aderência muito grande no offline que vai estar com ela. A partir dessas pessoas que procuram, a maneira como essas pessoas vão possivelmente encontrar os anúncios posteriormente já vai tendo força. E se, por exemplo, eu Porque mando o link um pro senhor, impulsiona o outro. um impulsiona o outro. Então, essa questão do tráfego, inicialmente, eu posso injetar um pouco A de rede dinheiro. faz andar de acordo com o Também, interesse. Também. Porque as pessoas vão clicando, naveguei, o próprio pixel ali que a gente brinca, ele já vai fazendo o trabalho dele de posteriormente continuar projetando os anúncios. Legal. Então, isso vai... A máquina vai se movendo também, de acordo com que você vê o resultado, você vai querendo projetar mais. Inclusive, na época do... Corta aquele vídeo enquanto ela tosse lá. Na época do blog, eu lembro que eu investi um pouquinho. R$50 na época. E aí eu lembro que eu pegava por localidade e idade. Campos Goytacazes, idade de 20 a 25 anos. Meninas, que era o meu público-alvo. Então era muito baixinho, eu ia vendo o resultado e depois chegava a 100, 150, 200, por aí. Ah, legal. Agora, Hotmart é só para os grandes ou os pequenos? Pequenos também. Bebe água. Ela... Pequenos também. Na verdade, a gente vê muitas pessoas começando do pequeno e que vai ganhando espaço no mercado. E assim, de qualquer nicho. De artesanato a negócios. As pessoas podem começar do pequenininho. Então, a gente estava até comentando sobre a história de uma senhorinha que está com a gente hoje, é uma das mais idosas mesmo que está na Hotmart. Era uma professora de piano. Foi professora de piano a vida inteira. Amava o que fazia, mas já não estava dando conta mais das aulas. A idade foi chegando. Aposentou e ficou triste. Ficou desanimadinha, moadinha. Não dá para parar, porque não dá para parar. Mente querendo ficar em movimento, mas o corpo não responde. E o neto falou, vó, a senhora tá triste, o que tá acontecendo? Queria dar aula. Queria continuar dando aula, é isso que eu gosto. Ele falou, se a senhora pudesse dar aula para pessoas do mundo todo. Ela falou, eu quero. Como que a gente vai fazer isso? E aí ele começou a gravar as aulas com ela. Hoje é uma das nossas maiores referências na Hotmart. Foi garota propaganda da empresa. Legal. Quantos anos? 78 anos, sabe? Então, 78? Assim, vamos começar. 78 anos. Então, assim... Que legal! Começou pequenininho e hoje tem aluno pra caramba. De costureiras que aprenderam a fazer assim, sabia fazer blusa, sabia fazer calça, fez um curso. Hoje tem uma loja, alunos no Brasil inteiro, histórias transformadas. E isso é o legal. É pensar que às vezes assim, poxa, eu sou pequeno hoje. Não é só ganhar dinheiro. Não é só o ganhar dinheiro. É o transformar de vidas que acontece, que é assim, de gente que... Eu tava na depressão, encontrei teu curso e agora minha vida mudou. Ah, eu tava procurando algo para fazer, já tava desolado, não tinha uma renda, que precisava de uma renda, e isso foi a resposta para fazer uma renda extra. Ou eu tinha interesse nessa área e eu não encontrava ninguém que me ensinasse desse jeito. E assim, a proporção, claro, gente, dinheiro é muito bom, mas a proporção de você perceber de que o que você sabe impactou na vida de outra pessoa... Tem preço, não. Não tem preço. Não tem preço. E aí, essa é a força Eu acho que motora. em todo segmento, eu vejo o Primo Rico, é o Primo Rico? Sim. Quantidade de gente nesse Brasil, nesse mundo, de jovens, de adolescentes, que aprendeu com esse cara, mudou mentalidade, porque o brasileiro não tem educação financeira, né? A gente não tem. Lá em casa eu criei os meninos desde cedo com essa ideia de investir desde cedo, tudo aprender, mas não é um negócio comum do brasileiro, né? A turma trabalha para comprar celular, para gastar dinheiro e tal. Então, quanto de fato influi, e é tudo no digital. Poxa, muito legal, gente, muito legal. Que presente poder bater esse papo aqui com a Raíssa, muito legal. Bom. Mas passa pra gente, Raíssa, se alguém quiser assim, conhecer mais da Hotmart, conhecer mais do serviço, como é que é? Como é que funciona? Como é que faz para ter esse acesso? Faz a sua propaganda aí. Ok, farei minha propaganda. Para conhecer a Hotmart, você entra no hotmart.com, tem todas as informações lá, mas tem um curso que eu gosto sempre de recomendar pra gente falar assim, eu queria começar um curso. Por onde eu começo? Onde eu começo a desenhar isso? E a Hotmart tem um curso gratuito chamado Desafio 30 Dias,
que é onde você pode se inscrever e você tem um conteúdo gratuito do passo a passo, desde estruturação do teu conteúdo até fazer sua primeira venda. Então é um curso leve, gostoso de assistir e que as pessoas de grátis. E de grátis, o que é melhor. O que então, é assim... O brasileiro gosta do gosta, de grátis. gosta. Então dá para se cadastrar gratuitamente, vocês conseguem conhecer lá. E a Hotmart também tem um blog dela, então ela fala um pouco mais sobre ela. E tem muito conteúdo também sobre como vender no digital, seja como produtor, seja como afiliado, seja como coprodutor. Aí a gente vai entrando em outras partes também, que esse assunto rende. Muito. Mas dá para conhecer por esses 3 canais, dá bom. E nas redes sociais também, né? Hotmart. Muito bem. Gente, que legal. Espero aí que você tenha gostado. Raíssa é uma filhona que a gente tem, um carinho muito grande. E tá meio que de férias, já acabou as férias, né? Tá indo embora e tal. Mas esteve aí passeando com os pais. Foi bom, Passeio bom. muito legal, Foi com o delícia maridão. demais. É bom, e é né? muito, muito bom te ver bem. Que Viu? bom, obrigada. Deus te abençoe Amém. sua caminhada. Amém. Tá mineiro, ficou comendo Agora, pão de mineirinha, pão de gostinho queijo. entrega que a gente tá comendo bastante pão de queijo. Então tá bom. Um beijo pra Obrigada você. pela oportunidade. Um beijo, Deus abençoe. Obrigado por ter Amém. participado com a Eu gente que aqui. agradeço. Um beijo. Vamos lá, gente! Vamos continuar o nosso podcast e agora vai entrar os 3 mosqueteiros. Quem é o D'Artagnan dos 3 mosqueteiros, gente? Não, tem que eleger o D'Artagnan, acho que o D'Artagnan sou eu. Vamos lá, pastor Jedson, pastor Tavi, pastor Jonatas. A Boca Bendita! Entrando no ar, a Boca Bendita! Vamos que vamos. Chegamos. Deixa eu ver as horas, que eu tô bem perdido. Gente, a gente falou pra caramba, né? Era pra falar 2 minutos com um, 2 minutos com o outro, mas, pô, Eu tava ali babando. a gente vai se empolgando, mas muito legal, Babando, né? babando. Bom, Muita Poxa, informação que a gente não rapaz, conhece. você não tem noção, assim, porque é um presente que Deus me deu, poder ver que essa turma, né, que hoje está aí bombando, dando certo na vida, e muitos que nem estão mais entre nós, mas que também estão dando certo na vida, de alguma forma passou por uma palavra que a gente deu, por uma oração, por uma motivação do altar, né? Então, Raicinha eu vi pequenininha, pastora Fátima eu vi uma menina, né? E hoje estão aí casadas, a vida profissional dando certo. Poxa, é legal, cara. Tava ali babando. Eu não me sinto velho, não. Eu só me sinto assim, muito participativo na vida dessa turma aí. Muito... Tava ali babando a Muito Raíssa feliz, ali, cara. Eu vi a muito Raíssa bebê. É jovenzinha. Né? Bem pequena. 3 aninhos, lá na Cifra 3 ainda. Que isso. Então, né? muito bacana ver a Raíssa aqui. Uma mulher abençoada. Verdade, Né? cara. Fala com o Rafael pra ele cuidar bem da minha irmã. Cuida bem, Eu cuida pego ele. bem, cuida bem. Eu pego ele. Rapaz, o Rafael, a história dos dois é bacana. Eu não vou falar disso não, tem que falar uma hora que o Rafael poder estar presente aí. Mas, gente, não tem como a gente começar aqui o nosso podcast, nosso momento aqui, Boca Bendita. Boca Bendita. Sem Agora é a hora que a voz oculta treme. dos nossos assuntos principais. Primeiro, o nosso espetáculo, Os gente. bastidores, todo mundo ali falando, cochichando, só que nós chegamos. Não entendi. Agora começa. Boca mas, bendita, gente. irmão. A boca Aí, abençoada. semana passada, a pastora Thaís, ô, pastor Jedson, deixou meu marido ficar falando essas coisas. É boca bendita. Não é pra ser descontraído, espontâneo, aqui- mostrar quem nós somos. como somos Aqui reunidos. nós é nós. É resolvido. Mas vamos lá, gente. Nosso espetáculo, irmão. Que foi isso, cara? Que loucura, que loucura. Na verdade, o pastor Luiz Otávio, nós estávamos lá em cima, né, eu acho que o senhor já sabe, pastor Jonathan, mas eu vou deixar ele anunciar aí quantas pessoas foram alcançadas nesse final Só de na semana. consolidação, só que entregou o Que papelzinho. entregou o papel. Só na consolidação, 1.001 pessoas. 1001. Olha que legal. Caramba. 1.001 pessoas. 1001 Estava pessoas. ansioso por esse Não, número. e a gente frustrado, porque a gente percebeu na cena, fomos aprimorando, né? Porque era tudo muito novo. Na sexta-feira, a quantidade de gente que foi embora, E a gente não conseguiu captar. que a gente É. não conseguiu pegar os dados daquelas pessoas de sede. Sábado também perdemos algumas, eu acho que ontem perdemos menos, que a gente foi aprimorando. Né? Então, eu chutei assim, que o número deve ter chegado perto de umas 1.500 pessoas, pelo menos. É, com certeza. Também Fácil, fácil. como o senhor falou, Mas né, na independente até sexta-feira do foi número mesmo. registrado, com certeza a mensagem ficou, né, cara? E que mensagem, cara? Foi lindo. Os feedbacks que a gente recebe das pessoas, assim, são... Lindo é, demais. Não, eu me emocionei as 3 noites, cara. Eu Foi tinha lindo visto demais. os ensaios assim, e só os pedacinhos, né?
mas a gente se emociona. Se você entrar ali no espetáculo em si, né, a gente se emociona. Muito bacana. Foi muito top. bacana. Filho, é você? Meu filho tá ali, ó. Ninguém tá vendo legal. Meu filho, você não tá vendo, mas meu filho está ali. O legal do espetáculo, o legal da igreja, cara, é que um dia o cara é o pai Magui, outro é o filho Magui. É o filho Magui. Ele tá vendo no pai Magui. No Tabernáculo é o pai Mas é o Magui, filho. depois ele é o filho Magui. Bombril. É muito legal. Rapaz, mas o espetáculo... eu deixei até o pastor Jonas falar, né? Porque foi ele que esteve por trás aí organizando e elaborando, né, o roteiro e tudo mais. Fala para nós aí, alcançou a expectativa? Foi assim o que você imaginou? Eu me emocionei muito ontem, assim, porque eu me lembro de em casa, né, enquanto o Senhor deu o desafio pra gente, dividiu ali as áreas. Aí falou, pastor Jonas, vai ficar responsável pela experiência. Aí a gente já comecei, né, a cabeça vai borbulhando ali. E eu me lembro de estar em casa, assim, e imaginar a cena, a principal cena que eu acho que é a mais impactante, que é a hora que o filho pródigo cai a ficha. E ontem, enquanto eu tava vendo o Magui fazer, eu falei, caramba, aquilo que eu imaginei, enquanto eu escrevi, eu me emocionei. E aquilo que eu imaginei superou as minhas expectativas. O encontro ontem foi muito bonito na hora do encontro do pai e do filho. Então, assim... Ontem rolou, né? Ontem foi muito especial, assim, das 3 noites, assim, a gente vai... Quem assiste não percebe, Ficou mas tudo quem tá perfeito, por né? trás fica assim, pode melhorar isso aqui, pode melhorar aquilo dali. Uma frase que se esquece. aquela coisa. Ontem, eu vou dar um testemunho aqui. Magui esqueceu de sentar. Aí ele me abraçou, falei, tem que sentar. Aí eu peguei no ombro dele, fui... Aí depois ele falou assim, pastor, o senhor me empurrou pra baixo, né? Claro, você tem que descer, sentar lá, sentar, cara. filho, Tem que senta sentar, aí, cara. Então ninguém percebe essas coisas. É verdade. Mas a Foi muito mensagem foi tremenda, cara. Bacana A demais. mensagem foi tremenda. Os testemunhos que a gente ouviu, né? Eu que subi ontem, né, para fazer o encerramento ali, as lágrimas, os olhos, assim, as pessoas entenderem, e o que é muito legal, cara, que eu acho assim, fantástico. Eu estava falando com a pastora Fátima, porque ela falou sobre a área dela, que é a dança, né, que transmitiu a mensagem através da dança. A igreja tem essa ferramenta, né, de poder transmitir o evangelho através da arte, né, do louvor, que o tal da música é um negócio extraordinário, né? O Caio que esteve aqui, que ama música e tal. Então, transmitir o evangelho através da música, transmitir o evangelho através de uma encenação, através da dança, e terminar, e as pessoas, elas entenderam, cara. Talvez uma pessoa que não consiga prestar tanta atenção numa pregação, num sermão, mas ela fica assim, vidrada na mesma mensagem do sermão que está sendo transmitida através de um espetáculo. A nossa missão é pregar, não importa se vai ser falando, cantando, encenando, Tem que dançando, pregar. nós vamos pregar o Seja evangelho e fazendo pregar. sinais, Não tem que- importa. E pensar que durante muito tempo a arte na igreja ficou oprimida, né? Ser chamado de artista dentro da igreja durante uns anos atrás era algo ruim. Era, Né? carnal, Porque era carnal, mundano. porque era mal interpretado. Era, Né? Era mal interpretado. Um dos Até meus eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de desvincular, né? Porque o meio artístico secular é um meio, de fato, muito sujo, muito podre. As piores coisas a nível de mensagem social que existe a nível de mundo está no meio artístico secular. É verdade. Quer dizer, aí quando pensa no meio artístico cristão, né? Eu não gosto muito do termo gospel, mas do termo artístico cristão, aí as pessoas mais tradicionais, né, podem achar que é uma heresia, que é um blasfêmia contra o Espírito Santo, ou coisa parecida. Né? Pode achar que é uma coisa assim, né? Uma coisa quase que apocalíptica, assim, o Satanás está manifestando. E, na verdade, muitas pessoas que não entenderiam uma pregação, não receberiam o sermão, até mesmo porque de tanto pastor vacilão, estigmatizaram nosso ministério demais para a sociedade que não conhece e não sabe separar um pastor do outro pastor, porque para eles tudo é igual. Então, às vezes, a pessoa que está aquela barreira, assim, o pastor vai falar, já não quero ouvir porque é o pastor que vai falar, né? Mas vai ver o pai Magui, o filho Magui, ensinando, né? E trazendo a mesma mensagem. Tremendo. Eu estou assim, eu tô feliz demais. Um dos meus convidados ele tocava pagode. Teve banda, rodou legal. a região.
Quando ele entrou aqui, começou o espetáculo, começou luz rodando, fumaça e o louvor. Ele falou comigo no final assim, Jedson, eu fiquei fascinado. E, cara, aquele guitarrista é muito bom. O baterista é top. Caramba, o baixista é muito fera. Eu falei, rapaz, Você não viu nada? você não viu nada, cara. Aí ele ficou fascinado. Cara, essa iluminação, cara, o cara ficou fascinado. Que legal. E eu não sou bobo, Mas- eu convidei já pensando em Nesse atrair impacto. o cara, nesse impacto ia ser pra ele. Eu me lembro que o apóstolo falava sempre sobre isso. É. Sobre essa questão da excelência no que a gente faz, porque as pessoas, dentro desses contextos, elas vão vir, elas vão chegar aqui e ser E evangelizadas. quem através entende, disso. é impactado. Exatamente. A gente respeita muito e, de fato, a gente tem que aprender a respeitar. Cada um no seu cada igreja na sua visão. Até mesmo porque eu entendo assim, se Deus deu uma visão para uma congregação, lá numa comunidade carente, aquela congregação ela tem que seguir a visão que Deus deu para ela. Na sinceridade dela, Porque honra a Deus. se ela, de repente, quiser criar uma identidade, semear dentro da realidade dela, possivelmente ela não vai ser aceita no público dela. Por quê? Porque a identidade que Deus deu para ela é aquela ali. Então, eu entendo isso, não tenho dificuldade com isso. Não, por isso que a gente tem as igrejas que são mais tradicionais, né, que às vezes você chega lá não tem um som de qualidade, mas as pessoas estão ali entendendo o que o pastor está falando, né? Enfim, eu acho que tem. Então, estou falando isso para ninguém achar, porque está achando que é melhor do que os outros, de maneira alguma. Eu entendo que cada um tem o seu papel evangelístico e o seu papel na sociedade, a sua responsabilidade na pregação do evangelho. Eu entendo isso. Mas fazer as coisas para Deus, seja na simplicidade que for, mas com excelência, a própria excelência já leva uma mensagem. A própria excelência já é uma mensagem. É uma mensagem. Né? Pode ser o simples que for, mas se é com excelência, né, já leva uma mensagem. Nós Foi tudo fomos excelente, muito bem cara. doutrinados. É, Ontem eu falei pessoalmente com o apóstolo, mas eu vou fazer questão de falar aqui e parabenizar o senhor, né? Porque tudo começou no coração do senhor. a gente vai sonhando, né? E estava pensando Lançou a ontem... visão e a gente foi... Não, mas eu estou pensando lá atrás. Quando começou a falar de excelência, quando começou a falar de fazer o melhor, de ter o melhor sonho, foi criticado porque as pessoas não entendiam. Por fazer... Achavam que era vaidade, ou que era Exatamente. desperdício. Hoje nós entendemos, né? E eu queria, assim, parabenizar a igreja. Né? Conversamos sobre isso ontem também, né? A alegria do nosso coração de ver a igreja engajada, Foi participativa. tremendo, cara. Vou falar uma coisa para o senhor. Muito feliz com 1.001 pessoas sendo alcançadas, mas mais feliz é ver o crescimento da igreja. Não, você lembra no início, né, a gente falou sobre 60 dias de treinamento, que quem enganjasse, nunca mais, que a igreja nunca mais ia ser a mesma. E superou as expectativas, né, cara? A igreja enganjou a moçada, faz a alegria da turma ir pra rua, para segurar uma faixa, para ficar aqui no estacionamento. Rapaz, a igreja tá linda, né, cara? Como amadureceu. Muito. Foi o ano da maturidade mesmo. Literalmente. Bacana. Foi o ano da Foi maturidade. lindo ver, porque o impacto começava na porta, na recepção. Acho que a igreja amadureceu muito em entender o valor que tem receber a pessoa. Sabe, a gente guerreou, batalhou por elas em oração, então agora era a hora de receber. Então, o impacto começava no estacionamento. O impacto Foi muito começava legal na essa ideia. recepção. Foi muito legal. Aí, quando chegava aqui dentro, ficava impactado, às vezes, com a excelência da estrutura. E depois vinha a mensagem, que era todo o ambiente, era para poder que a mensagem fosse comunicada. Então, realmente, assim, sem sombra de dúvida, eu acho bonito ver demais como os decretos se realizam na nossa igreja todo ano, né? Verdade. Eu, pelo menos, experimento todos, assim. Não tem um ano que eu não experimentei. E esse ano a gente vê. Somos muito provados nos decretos, né? Muito. E esse é um decreto que tem nos provado tanto a nível pessoal como a nível de igreja. E eu já ouvi isso algumas vezes, mas a gente não pensava, pelo menos eu não pensava, que amadurecer doesse tanto. Né? Sem sombra de dúvida. Como é difícil amadurecer. Mas como é necessário amadurecer para você romper limites e como faz bem para a gente, cara. Nós vamos terminar o ano assim, ninguém precisa avaliar a gente, não. Nós sabemos que nós vamos terminar um ano diferente da forma que nós começamos. A igreja é outra, né? E ano de 2023 vai ser o ano... Eita! Já começou. Começa a botar aí nos comentários. Dá o seu palpite Nos comentários. Essa Qual é o expectativa decreto do de ano. 2023? Vai ser o ano
sobrenatural. Vai ser um ano tremendo. Agora o assunto dos bastidores vai ser. Ó, eu acho que vai ser isso. Acho que vai ser aquilo. Vamos fazer um bolão, Fazer um bolão. Mas, gente, feliz demais e, lógico, tem que aproveitar aqui a oportunidade, nós já fizemos, eu vou fazer de novo, com certeza, acho que todo mundo que subir no púlpito vai ter a oportunidade, sim, de fazer algum comentário para a igreja, mas muito feliz. Feliz com a equipe, feliz, hoje eu mandei uma mensagem para a equipe, mandei para a diretoria da igreja também, porque, poxa, a nossa diretoria tem gente que anda comigo desde que eu cheguei aqui, há 28 anos, né? O César, a Cireia, enfim, algumas pessoas que estão mais antigas. E quando nós começamos o projeto, que era tudo segredo, e a gente não queria que ninguém soubesse mesmo, só mesmo a equipe da organização. Tudo era prepare-se. Tudo era prepare. E nem a diretoria da igreja sabia o que ia acontecer. Né? E eu cheguei para a diretoria e falei do orçamento, absurdo do orçamento, que era um dinheiro muito alto, um investimento muito alto que seria feito. Que é melhor nem falar. Que é melhor não falar, porque não vai escandalizar escandalizar. um monte de igreja aí. É verdade. Aí A quando eu pergunta falei, furou o teto? eu nem sei ainda não. Com certeza eu furou estou o teto. esperando minha contadora, administradora, me dar um relatório. Mas quando eu falei assim, que era um valor muito alto, alguns investimentos que vão ficar, como várias máquinas, computadores, som, muita coisa que foi investida assim, né, e que vai ficar, a nossa transmissão melhorou 1000%, o som, tudo melhorou muito. Né? Mas quando eu falei do orçamento, de tudo que seria feito, e não falei o que era, né, e a diretoria assinou embaixo, falou assim, vai lá, né, a gente confia, né, não precisava falar, mas foi essa a reação, pode ir, nós confiamos, e depois você vê 1000 e tantas pessoas, e aí o envolvimento da igreja, o crescimento da igreja, o impacto numa cidade, porque dificilmente alguém dessa cidade não viu um outdoor, não viu um anúncio, não viu um stories, alguma, não tem como, né? A cidade foi impactada. Vale destacar que a gente teve pessoas de outras cidades também. Verdade, uma família inteira de São Fidélis, né? E de outros lugares aqui da região. Localidades vizinhas vieram visitar a gente. Foi muito legal. Bacana demais. Parabéns aí à família Semear, mais uma vez aí mostrando o que é ser família Semear, mostrando a força, mostrando a unidade, mostrando a cumplicidade e mostrando uma característica nossa, assim, que é muito nossa, né? Que é o amor pelas almas. A nossa igreja sempre foi uma igreja voltada para a rua, voltada para o evangelismo, de ganhar almas. Eu já comentei isso no púlpito, que eu já ouvi de pastores da cidade, que as igrejas da cidade elas não crescem, elas incham por transferência. E todas as vezes que eu ouço isso, eu posso dizer, a sua pode ser assim, a minha não. Porque a nossa igreja não é uma igreja que incha por transferência. A nossa igreja é uma igreja que tem a alegria de ganhar pessoas, de buscar no mundo, de pegar nas drogas, de pegar lá no fundo do poço, no chiqueiro mesmo, e poder ver essas vidas transformadas, né? Muito legal. Muito bacana. Nada é mais gratificante do que ter histórias, a gente não pode expor aqui, né, por uma questão de ética, mas histórias de famílias que foram reconstruídas por causa de uma noite, ou vidas que entenderam o seu valor diante de Deus e se arrependeram talvez de uma tentativa de tirar a própria vida, e vários testemunhos. Vários. E assim, eu acho que eu falo por todos nós, né? Mas 1000 é um número. Agora, cada vida, cada testemunho que você alegra muito mais do que ver só um número. É verdade. Entendeu? Então, assim, ontem, só rapidinho contar isso, eu vi a casa cheia ali atrás. Tava lindo, né? Tava lindo. lindo. Né? Ontem eu chutei assim, em torno de umas 1.500 pessoas, a igreja cabe 1.000 sentadas, né? Devia ter mais de 500 pessoas, além das envolvidas na festa e tudo mais. Vai, fala, desculpa. Não, e ver a casa cheia assim, e pensar que a gente passou 60 dias e se dedicando e ralando e buscando, né, viver esse momento. E aí eu tive que me segurar assim, na emoção ali atrás, porque eu falei, cara, nada é mais precioso do que saber que essas vidas têm valor para Deus e a gente está conseguindo alcançá-las. E foi assim, foi muito emocionante para mim ontem segurar a emoção até ali em cima, ali, de alguns momentos foi difícil, mas feliz demais. Agora o pessoal tá assim, ó, e ano que vem, qual que é o espetáculo ano que vem? Eu falei, pelo amor de Deus. Vou esperar o decreto. Agora, muito legal e a gente compartilhar aqui, que esse talvez seja, sempre foi, né, um grande desafio nosso como igreja, que não é apenas ir lá e ganhar. Nosso desafio como igreja é cuidar a partir
tu ganhar. Né? Então fica aqui, né? Não acabou. Não. Só começou. O projeto só começou, Isso né? aí. Porque voltar para casa, trazer de volta para casa foi o primeiro passo, né? Mas agora tem todo o desafio da família, né? A coisa do pai, de trazer a roupa nova, de transformar a vida, de cuidar dessas pessoas que às vezes vêm cheias de traumas, cheias de pereba, toda, né? E o nosso desafio chamado consolidação, né? Que está na sua responsabilidade, pastor Tavinho. Como é que está isso, cara? Como é que está sendo esse contato? Todo mundo recebe bem, alguns não, mas como é que é isso? Quando não recebe bem, o que é feito? 99% das pessoas recebem cara, bem. O percentual é A grande, gente assim. teve um percentual muito bom. As pessoas saíram daqui muito assim abertas e entendendo aquilo que aconteceu, aquela celebração que aconteceu aqui. E a gente não teve problema, assim, só teve uma ou outra pessoa que não atendeu a gente bem, mas a gente entendeu pela questão de horário também, que a gente ligou um pouco mais cedo, a gente depois retornou e conseguiu um feedback legal. Entendi. Eu tive alguns feedbacks assim. Mas que começa hoje, né? Começa o nosso hoje. Conexão. Começa hoje às 19h30, 19h30. Para você que está aí, e mesmo você que não veio ao espetáculo, né, e quer começar uma caminhada com Jesus, não perca hoje 19h30. São os primeiros passos para você se conectar, com um termo que o pastor Jonas gosta demais de usar, né, que é o conectar, a importância dessa conexão, você se conectar com a família de Deus. Hoje, 19h30, começa e vai ser uma caminhada bacana com essa turma nova, né, cara? Bacana demais. E a gente já teve muito feedback assim, de pessoas ansiosas em chegar a hora para estar aqui junto com a gente de legal, novo. cara. É bacana demais. Aquela Recebemos mensagem que você algumas compartilhou, eu mensagens. achei legal. Eu vou estar aí, aconteça o que acontecer, eu vou estar aí hoje. Eu e meu marido vamos estar aí, aconteça o que legal. acontecer, a gente vai estar aí. Então, assim, a expectativa deles é grande. O quê? Aí? A expectativa deles. Para não entoar, não ficar muito alto. Então, a expectativa deles é muito grande de estar com a gente, e a nossa de receber eles, de poder estar junto com o pessoal. Vai ser muito uma noite, bacana, vai ser um vamos ter uma tempo noite precioso. tremenda. Tempo precioso. Vai ser muito bom. Presta atenção, gente, porque o espetáculo, sexta, sábado, domingo, terminou, mas a igreja não para. A nossa igreja é uma igreja extremamente dinâmica, né? Então, hoje já tem a conexão. Quarta-feira nós temos um culto de gratidão pelo espetáculo. Sábado nós temos 24 horas de oração, né? Que é o que nós temos feito mensalmente. E o Brasil precisando de mais nesse momento, né? De oração, de intercessão. E nós temos até o final do ano uma agenda cheia, que nós temos Batismo. o lançamento do nosso seminário, Também. tem o batismo, tem o culto da virada, e tem mais, irmãos, tem mais. O espetáculo vai ser apresentado em Guarapari, dia 17 de dezembro. Marca aí na agenda, o povo de Guarapari, Vitória, região. O espetáculo vai estar sendo apresentado em Guarapari na inauguração do novo templo da Igreja CMA, pastor Narciso, Adriana, vamos estar lá, vai ser legal. Vai ser top. Vai ser legal. Então a igreja não para. Não para. Vai ser top. Vai ser. Vamos lá. Grande expectativa final de ano. Grande. Acho que tem muita coisa aí. É engajar, cair pra dentro. Se você está chegando agora, não se assuste com o ritmo. Pelo contrário, entenda que isso faz parte do nosso jeito de ser intenso para um Deus que nos ama intensamente. E vem colar junto com a gente. Vamos junto até o final. Só fica parado. Não. Quem tá Só se morto. quiser. Parar é onde, Aposto, que a gente vai parar? Só no céu. Só no céu a gente para. Para não. Gente, que bom, mais um podcast. Eu fico, na verdade, aqui olhando para o relógio, né? Porque a gente se propôs a fazer um podcast de só 1 hora, né? Mas já tem uma sugestão de a gente fazer um podcast mais prolongado qualquer dia desse aí, de pegar e enganjar uma tarde e tal. A gente pode convidar outras pessoas, enfim. Mas nosso podcast tem que terminar, né? Porque às 7h30 começa o nosso Conexão. E temos muito assunto a tratar, né? Tem muita coisa para a gente conversar, tem muitas coisas dos bastidores do Brasil ainda, sobre eleição, que doideira que está isso,
né? Já estão chamando um argentino de Salvador do Brasil. Né? O cara que trouxe... como o mundo tá mudando. Gente, tem brasileiro falando que vai torcer pra Argentina vai na começar Copa. a torcer pra Argentina só por causa do argentino. O cara que trouxe dados a respeito, né, das eleições do Brasil, das urnas, tanta coisa que deixa a gente assim, as manifestações que não param, né, uma insatisfação, uma loucura, e tanta pergunta sem resposta. Estamos vivendo assim, um tempo muito Espera de algumas, complicado. à espera de algumas declarações. Cabuloso, aí, né, com certeza, porque algumas explicações precisam ser dadas, e muita expectativa, né, na nossa nação. E um tempo também muito desafiador para a igreja, né, porque a igreja sempre sustentou o país em oração. Né? Nós somos o sal da terra, nós somos os responsáveis para que a nação não apodreça. No meio de tanta corrupção, de tanta coisa que acontece, inclusive dentro da própria igreja, a igreja dentro da igreja, cuidando para que o mal não piore. Né? Então, a responsabilidade muito grande da gente não negociar os princípios e os valores inegociáveis do reino de Deus, principalmente nesse tempo aí de guerra. Né? E orar pelo Brasil, porque os riscos que nós corremos hoje são grandes. Né? Verdade. São grandes. Mas vamos lá, temos que terminar, nós vamos terminar. Uma palavra de cada um, uma saudação, um abraço para a turma aí. Primeiro os mais velhos. Vai lá. Ai. Queridos, foi muito bom estar com vocês nessa tarde, né? Tarde e noite. E a gente, assim, espera muito que você que esteve com a gente no final de semana venha estar hoje à noite para participar do nosso Conexão. A gente vai ter, sim, muita informação para passar para vocês e vai ser muito bom você estar com a gente, ok? Aguardamos você daqui a pouco. Um abraço. Isso aí, bom estar aqui mais uma vez, uma alegria poder estar junto. Coisa boa, né, quando nós estamos juntos, né? Muito. É pena que a gente não pode abordar todos os assuntos, né? Tem Não, aquele projeto lá muitos. que o senhor não quer... Falar agora. Isaac que gosta quando eu falo do projeto. Isaac se amarra quando eu falo do projeto. O desespero vem. Hã? E o microfone tá aí. O desespero vem forte quando você fala disso. Só dar um testemunho aqui. Quando nós sentamos aqui, Isaac... Deixa eu sentar aqui porque os três chegaram. Nada demais, nada Os demais. bastidores do podcast. Bom estar aqui, Deus te abençoe e até a próxima. É isso aí. Bom, eu vou fazer o papel aqui de fazer o merchan. Entra nas redes sociais da igreja. Você que está aí chegando agora, que está acompanhando agora, ou você que já é um membro já e gosta de estar envolvido, engajado com tudo que nós estamos vivendo como igreja, entra nas redes sociais. Você vai estar sabendo lá sobre as datas, as agendas, tudo que a gente está vivendo para você estar colado junto. Baixa o aplicativo. O aplicativo da igreja, é verdade. Baixa o aplicativo da igreja, tem tudo lá, tem a Bíblia. Tem a Bíblia. É muito importante a Bíblia. Tem a Bíblia, porque às vezes as pessoas, eu tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. Se baixa o aplicativo da igreja, tá a Bíblia de graça lá para você. Vai ter vídeo barato também na Estádio de Luz. Vai, Mas aí Nós eu ia perder a oportunidade. vamos fazer essa Vamos fazer um propaganda, sorteio cara. aqui de um Pô, livro vamos fazer semana que uma- vem? Um livro. Vou trazer um livro pra gente fazer um Legal, sorteio legal. e aí a gente fala. Eu sempre indico livros bons da Estante de Luz. Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Então baixa o aplicativo, tem lá na loja virtual do seu smartphone aí, com certeza, e você vai poder estar por dentro de tudo. Semear, É isso aí. igreja semear. Meu povo, bom, infelizmente temos que acabar, né? Fazer o quê? Faz parte do processo, mas semana que vem, se Deus quiser, tem mais. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, nos acompanhe, não perca nenhuma oportunidade de estar conosco, hoje às 19h30, quarta-feira às 20 horas, sábado a partir das 21 horas começa os nossos 24 horas de oração e vai até domingo às 21 horas. Então, venha cultuar conosco. Um beijo no coração, muito obrigado, Deus te abençoe, obrigado, Raíssa, obrigado, pastora Fátima, obrigado, os três mosqueteiros. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Foi.